Olá a todos. Vamos continuar nossa análise de 1 Coríntios sobre sexualidade bíblica, sobre masculinidade bíblica. E o que eu quero fazer agora com vocês é pular do 7 para o 9. E aqui no finalzinho do 9, versículo 25 e 27, diz assim: Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então esse trecho fala sobre uma luta contra o meu próprio corpo. Fala que tudo que eu faço para Deus é importante, mas eu não posso deixar de vigiar na minha própria luta. Eu devo lembrar disso, que eu tenho uma disciplina com relação à minha própria luta contra o pecado. Então eu quero começar com esse texto, porque eu acho que ele é muito importante nesse sentido, uma vigilância muito importante na batalha pela santidade. Depois no capítulo 10, versículo 11, também tem um texto interessante, que diz assim: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Então ele lembra de como os israelitas pecaram no deserto e agora ele nos dá um alerta: cuidado. Vocês acham que estão bem, que está tudo bem, que não precisa vigiar mais. Olha, cuidado. As tentações virão, mas o bom é que Deus te dá o escape, Ele te dá um jeito de lidar com a tentação e ela nunca será maior do que a capacidade que você tem em Deus de enfrentá-la. Então, quer dizer, existe uma batalha espiritual, a gente viu no 9 isso, eu tenho que ter essa disciplina, e o 10 me lembra de que eu tenho condições de lutar e vencer. É uma realidade, há uma possibilidade, por causa do poder de Deus em mim, de enfrentar as tentações e vencer. E isso é maravilhoso. Depois, no capítulo 11, nós temos também o versículo 11 que diz assim: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então aqui há uma questão no capítulo 11 sobre a mulher usar o véu para um sinal de respeito para com o homem, e o homem como autoridade dessa mulher, alguém responsável por ela. Só que eu acho interessante, as pessoas focam muito nessas partes que falam da autoridade, da diferença, da submissão, e elas geralmente não olham para esse versículo anterior ou posterior, que nos mostra algo além. Então aqui ele vai explicando, o homem não foi feito da mulher, sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então o homem é mais importante, o homem, mas aí depois vem justamente o que eu li para vocês. Um não existe sem o outro, um não vive sem o outro, um não é independente do outro, porque um provém do outro. A discussão do macho e fêmea, homem e mulher, quem é mais, quem é menos, isso aí perde totalmente o sentido com um versículo como esse. Os dois dependem uns dos outros, os dois precisam uns dos outros, os dois originam uns aos outros. Então esse tipo de discussão também morre. O homem não é mais que a mulher, ele depende dela também. Ele também surge dela. A mulher não é mais que o homem, porque ela também precisa dele, também surge dele. E isso deveria ser tão óbvio para nós, a relação é o casal. Então não tem por que a gente ficar perdendo tempo com esse aspecto. Então a gente vem lembrando aqui que existem batalhas reais, batalhas verdadeiras, importantes contra a imoralidade. E a gente não pode perder tempo com essas distrações, com essas bobagens, porque os dois são importantes para Deus, no projeto de Deus, de criação da humanidade, de permanência, de vida da humanidade. E aí depois nós temos o capítulo maravilhoso, que é o capítulo 13, que fala sobre o amor. E esse capítulo é incrível, ele deve ser o padrão
total, né, sobre essas questões para nós sempre. Né? Principalmente quando a gente vê ali a partir do versículo 4 que diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí ele termina falando isso ainda, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, o amor é o padrão. Né? O amor nos livra da imoralidade, ele nos livra do egoísmo, ele nos livra de usar as outras pessoas como uma maneira de manipular e conseguir coisas dos outros, né? Ou conseguir usar os outros como objeto. O amor valoriza o ser. Né? Então, esse hino de 1 Coríntios 13, ele também é muito importante quando a gente pensa na masculinidade ideal. Né? O homem é o homem que ama, que tudo sofre, confia, espera, que se sacrifica, que não age afoitamente, não age com violência. Esse é um padrão maravilhoso e perfeito para ambos os gêneros, né? Para o homem e para a mulher. E aí, nós temos, por fim, o capítulo 15, versículos como o versículo 19, por exemplo, são muito importantes. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que é um versículo que nos faz lembrar que o padrão de Cristo, a vida de Cristo, sempre nos leva além, sempre nos faz enxergar além dos desafios desta vida. Né? Por isso mesmo, além da sexualidade, além dos desejos sexuais, mas para uma vida que honra a Deus, elevada, eterna. Né? Então, Cristo sempre nos puxa para algo mais, para o transcendente. Né? E também o versículo 54 que diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, o Cristo, tudo que Ele fez, a ressurreição, né, o plano maravilhoso de Cristo, nos mostra que há um fim, há um basta para o pecado, né? Há um basta para a morte, há um basta para tudo que é de ruim, porque Cristo venceu na cruz, Ele ressuscitou e Ele venceu até a morte, Ele vence todo o pecado. Né? Então eu acho importante encerrar com esse texto justamente por isso. Né? Existe uma batalha sim, temos que ter disciplina nessa batalha, somos tentados, podemos vencer a tentação, não nos distraindo com bobagens, né? Levando a sério a dignidade humana de fato, né? Isso é muito importante. Entendendo que as coisas de Cristo nos elevam para além dessas questões e não esquecendo que a vitória é certa, a vitória final é certa. Ele ressuscitou, né? Seremos homens plenos e eternos, mulheres plenas e eternas, por causa da ressurreição de Cristo Jesus, que inspira sua vida, seu poder sobre nós e nos guia, nos leva até a eternidade. E que Deus abençoe a cada um de nós nesse caminho maravilhoso. Até a próxima.